Nos desertos da alma, a presença de um irmão fiel pode ser um oásis de luz, mas a presença do Senhor é a própria fonte que nunca seca. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que hoje nos envolve neste sábado da 28ª semana do tempo comum ganha um brilho especial ao celebrarmos a memória litúrgica de São Lucas Evangelista. Ele que foi um companheiro fiel e um perspicaz cronista da Boa Nova, nos oferece um espelho de discipulado e missão. As leituras da liturgia de hoje nos convidam a uma intimidade com o Senhor, uma íntima reflexão sobre nossa própria vocação. A primeira leitura, extraída da segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos conduz para o crepúsculo da vida do apóstolo dos gentios, um momento de provação e de solidão. Observe que São Paulo, prisioneiro, talvez pressentindo o martírio iminente, ele confessa uma dor que ecoa na alma de todo ser humano, a dor do abandono. Ele lamenta: Demas me abandonou por amor ao mundo presente. Só Lucas está comigo. Essa palavra grega, enkanteleipen, do verbo enkantaleipo, carrega o peso de deixar para trás. Enkantaleipo é despertar, é abandonar completamente. Essa palavra ressoa com a experiência humana da desilusão, do vácuo deixado pela ausência daqueles em quem se confiava. Contudo, no cerne dessa desolação, uma luz de esperança brilha com menção de Lucas. Ele é o esteio, a presença que não fraqueja, o oásis de lealdade que conforta o coração de um apóstolo exaurido. Esta fidelidade de São Lucas não é um mero detalhe biográfico. Ela é teologicamente poderosa, como atesta São Jerônimo em sua obra De Viris Illustribus. São Lucas não só foi um médico dedicado, mas também um companheiro incansável de Paulo, testemunha privilegiada de seus sofrimentos e de sua missão inabalável. Sua presença não era apenas física, mas um testemunho vivo do amor que se ergue acima do abandono. Quantas vezes todos nós nos sentimos sós como São Paulo, feridos pelas deserções da vida, pelas promessas desfeitas, pelas ausências que pesam. Mas o apóstolo nos lembra que mesmo quando os homens falham, o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, a fidelidade do Senhor, o Kyrios, é inabalável e eterna. Para São Paulo, a presença de Lucas era um sinal visível e tangível dessa fidelidade maior que o sustentou para que a proclamação do reino chegasse a todos os gentios, mesmo diante da boca do leão. Nos desertos da alma, a presença de um irmão fiel pode ser um oásis de luz, mas a presença do Senhor é a própria fonte que nunca seca. Do recolhimento da solidão de São Paulo, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos do 1 a 9, nos transporta para a urgência e vibrante missão de Jesus Cristo. Ele coloca uma urgência em sua missão. O Senhor designa 72 discípulos e os envia 2 a 2 com uma tarefa crucial. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O termo colheita, do grego terismos, evoca a imagem da lavoura madura, pronta para ser colhida, um momento de importância vital e de brevidade que não admite atrasos. E os trabalhadores são aqueles chamados a realizar essa tarefa sagrada. Aqui, a exortação à oração por mais vocações é intrínseca à própria missão. Orar não é se eximir da ação, mas mergulhar na fonte da ação divina. Os discípulos são enviados
como cordeiros entre lobos. Uma imagem que evoca vulnerabilidade, mas também uma confissão total, uma confiança que é incondicional em Deus. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Essa instrução de pobreza radical é profunda. Os missionários não devem confiar em recursos humanos ou mundanos, mas unicamente e exclusivamente na providência divina. A pregação do reino de Deus não pode ser negociada, não pode ser comprada. É dom puro, é graça transbordante. Meus irmãos e minhas irmãs, e qual é a primeira palavra que devem pronunciar ao entrar numa casa? Paz a esta casa. São Lucas capítulo 10, versículo 5. A palavra grega eirené transcende a mera ausência de conflitos. No rico contexto semítico, ou seja, em hebreu, eirené é shalom do hebraico. Essa expressão abraça o bem-estar integral, a prosperidade, a plenitude, a harmonia com que Deus convida o homem a viver em intimidade com Ele e com o próximo. Os discípulos são portadores da eirené messiânica. A paz do Messias, uma paz que não é deste mundo. Se há um filho da paz, essa paz repousará sobre ele. Com os pés descalços da confiança e as mãos vazias de si, tornamo-nos vasos da paz divina. Veja, a missão culmina no anúncio jubilante, esse anúncio jubilante do reino de Deus. No grego, basileia tou theou. É o reino de Deus que está próximo. São Lucas capítulo 10, versículo 9. No texto grego original, o verbo engizei não significa apenas que o reino virá, mas que já se faz próximo, se fez próximo, está ao alcance, irrompeu. O reino de Deus não é uma realidade distante, uma utopia, mas que se manifesta e se realiza no tempo presente através da palavra proclamada e dos sinais realizados pelos discípulos, que curam os enfermos como extensão da ação de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, São Lucas, o evangelista, emerge como a ponte viva que conecta essas duas leituras. Ele é o trabalhador fiel, o companheiro que não abandonou São Paulo. Ele não apenas foi um testemunho ocular de grande parte do que registrou, mas também um pesquisador meticuloso, como ele mesmo indica no prólogo de seu evangelho. Um historiador sagrado. Sua obra monumental, composta pelo Evangelho e pelos Atos dos Apóstolos, é o registro inspirado dessa missão universal que Jesus iniciou e que os apóstolos, impulsionados pelo Espírito Santo, continuaram. Em sua teologia, São Lucas destaca a compaixão transbordante de Jesus pelos marginalizados, pelos pobres, pelos doentes, e sua profunda atenção às mulheres. Ele enfatiza a centralidade da oração na vida de Cristo e de seus discípulos, e a incessante ação do Espírito Santo, motor da evangelização. São Lucas é, de fato, o evangelista da misericórdia, que enxerga a missão não apenas como uma tarefa, mas como a manifestação do amor ilimitado de Deus por toda a humanidade. Cada um de nós que hoje celebramos essa liturgia, nós somos chamados a ser como Lucas, fiéis na caminhada, incansáveis na proclamação, portadores da paz e anunciadores incansáveis do reino. Qual é a nossa colheita hoje? É a família que anseia pela palavra viva, o vizinho que precisa de um gesto de shalom, o colega de trabalho que busca sentido em meio à rotina. Não estamos sós. O Senhor está ao nosso lado, como esteve com Paulo, fortalecendo-nos a cada passo. Que nós possamos hoje, inspirados pela vida e obra de São Lucas, ter a coragem de ir, mesmo como cordeiros, confiando plenamente na providência divina. Que possamos levar a paz de Cristo a cada lar, a cada coração sedento de esperança, e que a nossa vida, em cada gesto, palavra e silêncio, seja um constante anúncio. O reino de Deus está próximo. Está entre nós, aqui e agora, a nós trabalhadores da colheita do Senhor, que seja concedida a graça da perseverança, da alegria em servir e da felicidade em Cristo e da fidelidade a Ele,
para a glória de Deus e a salvação do mundo. Um santo e abençoado sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Paz e misericórdia.